Vamos lá. Já é a segunda vez que eu tô gravando, vulgo quarta vez. Esse é o meu trabalho final de banco de dados. O meu banco de dados é a respeito de alguns personagens do jogo Pathfinder. Então meio que eu recriei algumas tabelas, algumas classes, algumas raças, algumas ancestralidades, baseado no livro de Pathfinder, que é um RPGzão. Então vamos lá. O objetivo do trabalho: ter pelo menos 5 tabelas interconectadas. Uma dessas tabelas deve possuir no mínimo 100 registros, as demais no mínimo 5. Precisa ter duas visões de banco de dados, seja junções e transformações de dados. Criar uma função com parâmetros que opere com os dados da tabela do item 1, que seria tabelas internacionais. Criar uma função, exemplificar chamadas para função. Criar dois triggers de exclusão e atualização. E criar uma função de ser 1 milhão de registro em uma das tabelas. Tá, vamos começar. Aqui a gente tem algumas tabelas que eu fiz a criação. Aqui a gente tem uma tabela classe, uma tabela raça, uma tabela arma, uma tabela ancestralidade e uma tabela personagem. Beleza. Aqui na tabela classe a gente já definiu o ID classe, o nome da classe, a descrição da classe e a agilidade da classe. A raça, também temos o ID raça, nome, a descrição, a vida base de uma raça, o dano base de uma raça e uma agilidade base de uma raça. Aqui temos o ID de uma arma, o nome, a descrição, o tipo de dano que essa arma dá, o dano da arma, ancestralidade, o ID da ancestralidade, o nome, a descrição, a vida que essa ancestralidade dá. Então, se for uma vida extra, já adiciona uma vida extra. E temos uma tabela que conecta todos em si, que é a tabela personagens. Essa tabela a gente vai utilizar como se fosse, como posso dizer, como se fosse a mãe de tudo que a gente vai fazer. Então, tudo que a pessoa criar, tipo, eu quero criar um personagem, a gente vai utilizar a tabela personagem para utilizar dessa criação. Então meio que ela vai receber o registro de 100. Vai receber 100 registros, por assim dizer. Aqui a gente já vai criar uma visão. A gente cria uma visão de personagem completo. Aí ele vai interligar tudo isso e vai formar um personagem completo. Porque se a gente dá, vou exemplificar aqui, select n from personagem, a gente vê que sim, os personagens estão aqui, os 100 registros de personagem estão aqui, porém a gente só tem o ID do personagem. Se a gente dá a descrição, a gente consegue ver mais detalhadamente o que é esse personagem. Então, por exemplo, o personagem 1 é um clérigo que utiliza a fé de algum deus para conjurar magia. Ele é da raça Gnomo. A descrição da raça é criaturas baixas, resistentes a magias, com curiosidade saciável por conhecimento. Ele usa uma espada como arma. A espada é uma arma de curto alcance, que usa lâminas para cortar o inimigo. O tipo da arma é uma arma cortante. A ancestralidade dele é a Luvarim. A descrição da... Como posso dizer? A descrição da ancestralidade dele é que ele é ele é meio élfico. Então ele tipo é um gnomo meio élfico. E por consequência dele ser meio élfico, ele tem uma leitura élfica. Então ele consegue entender leituras, escrita élfica. Ele sabe ler, ele sabe falar, porque ele é meio élfico. Então ele viveu um pouco de parte com elfos. Abaixando aqui, vamos pegar uma aleatória, 56. Não, já foi de Clarito. 47, um druida. A gente tem o personagem 47, é um druida que utiliza o poder da natureza para realizar transformações e mutações. Ele é um elfo. O elfo são povo alto com grande afinidade à arte e magia. Ele utiliza uma espada, uma arma de curto alcance, tipo cortante, e ele é changeling. Criaturas que trocam por tocadas por uma bruxa do mar.
E ele tem a habilidade de alterar a aparência. Então, tipo, ele consegue fazer alteração da aparência. E não ironicamente, a criação do registro aqui foi randômica. Então, isso aqui foi a maior coincidência do mundo. O druida ser changeling. Que ele consegue alterar a aparência, mas ele também consegue alterar a aparência dele pra se transformar em animal. Ou seja, ele gosta de fazer uma mutação. Voltando lá pro nosso código. Aqui a gente tem um personagem completo. A gente usa o p.id personagem, o nome. E aqui a gente já define o que cada nome da nossa... cada título da nossa tabela vai ser. Então, por exemplo, aqui tá nome, classe, classe de descrição. Isso aqui foi definido logo aqui. Opa. Foi definido aqui. Pra não ficar tipo ID, personagem, tal, ID, nome, tal. E aqui a gente já classifica pra, tipo, não precisar ficar repetindo personagem.id, personagem.nome, classe.nome, classe atividade, underline classe. A gente já define aqui que a gente vai utilizar P para personagem, C para classe, R para raça, A para arma e Anki para ancestralidade. Aqui a gente tem outra view que é a descrição. Foi o que eu mostrei agora. Aqui também temos a view completa. Que essa view é mais resumida. Então ele mostra exatamente os status do personagem. Então a gente tem um personagem clérigo com 8 de agilidade, gnomo, tem vida base 8, tem dano base 2, tem agilidade base de 25, usa uma espada, essa espada tem 20 de dano, ele é de raça Avorim e a vida da ancestralidade dele é 5. Então aqui já é definido os status do personagem, porém não é somado ainda, porque vamos fazer isso mais tarde. Voltando pro código, vamos lá, personagem de inscrição. E aqui a gente tem um exemplo de view transformação de dados, ou seja, ele vai fazer a somatória agora. Então, por exemplo, se eu utilizei a view personagem completo, ele só me deu os dados dos personagens. Então ele me deu a arma, essas coisas. Ele não fez a somatória de tudo. Então, por exemplo, eu tenho 8 de dano, minha raça me dá 8 de dano, mas minha espada me dá 28, dá 20 mais 8, 28 de dano. Então, essa view fica responsável para fazer a somatória. Então, por exemplo, view person set n from visible personagem atributo. Aqui temos nosso clérigo, personagem 1, usa espada, é Avorim, tem 13 de vida, 33 de agilidade e 22 de dano. Porque é a somatória entre a raça, a arma, a ancestralidade e tudo. Então ele já faz uma transformação de dado por aí. Voltando agora para a parte de triggers, a gente criou exatamente 4 triggers. Uma de validação de vida, uma de exclusão de dados, uma de atualização de personagem e uma de consulta de personagem. Sim, eu fiz mais criação do que necessitaria. Então vamos lá. Primeiro a gente fez a validação de vida. A gente criou uma função validar vida, que ele retorna uma trigger que quando a vida nova total for menor que 0, ele vai dizer: olha, não pode inserir vida menor que 0, porque vida menor que 0 quer dizer que o personagem morreu. Então eu até fiz a piadinha: a vida de personagem é menos que 0, ele não é um zumbi ainda. Ou seja, seu personagem está vivo. Você não pode ser menor que 0 a vida do meu personagem. Então toda vez que eu for adicionar um personagem, ele vai inserir ele vai ativar o validar vida como se fosse um retiro. Ele já vai ativar o validar vida. E se ele conferir que minha vida total é menor que 0, ele não vai deixar inserir o dado na tabela. Entendeu? Aqui também criamos uma
outra trigger para excluir personagem. Aqui a gente exclui o personagem na força bruta. Então, tipo, a gente criou um deletar personagem. Create or replace deletar personagem. Esse replace eu lembrei, no meio da criação de código, eu lembrei que o replace existe. Então, meio que eu deveria ter colocado replace em todos os create. Pra não precisar deletar o create pra... caso eu precisar alterar alguma coisa. Então vamos lá. Create or replace. Crie ou repasse. Replace de... eu não sei a tradução exata. Mas é tipo, insira novamente. Deletar personagem. Delete personagem quando o ID do personagem seja igual ao ID ver do personagem. Ele vai dar a notícia que o personagem X, que ele vai usar o ID do personagem, o nome antigo do personagem. Então, tipo, esse personagem 1, 2, 3 foi deletado. Pronto, deletei o personagem. Atualização de personagem com base no ID fornecido. Aqui vai ser atualizado o personagem toda vez que eu quiser. Então, tipo, atualiza o personagem com base no ID. Create or replace, função atualizar personagem. Aqui a gente já passa o parâmetro de ID personagem, nome, ID classe, raça, tal. Esses daqui são os parâmetros desse daqui, ó. Cadê? Os parâmetros da tabela personagem. Então a gente usou todos os nomes da tabela personagem para fazer uma atualização dos personagens. Cadê? Return void, retorne vazio. Begin update personagem. Ele vai setar nome pro novo personagem, tal. Caso ele não encontre o ID do personagem que você está querendo atualizar, ele vai dar nenhum personagem encontrado com ID. Se caso ele encontrar o personagem que você está querendo atualizar, ele vai falar personagem tal, o nome do personagem, digo, o ID do personagem, que a gente definiu o parâmetro ID, foi atualizado com sucesso. Beleza? E aqui a gente vai consultar o personagem, que a gente vai usar uma função com uma view. A gente vai criar a função consultar personagem, que vai receber um nome de personagem e um ID. Vai se pegar diretamente da tabela. Ele vai retornar da tabela ID personagem, nome personagem, tal. Vai ser uma tabela completa. Essa tabela em si é a tabela completona que a gente fez. Eu acho que é o nome personagem underline completo. Que depois de fazer a pesquisa, ele vai me dar exatamente. Então, por exemplo, return carry, select, tal, todos, o total da view, vai ser todos os dados da view. From personagem de descrição, que eu tinha dito anteriormente. Isso aqui é uma view, não é uma tabela, é uma view. Onde o nome do personagem não pode ser vazio. Então, por exemplo, ele vai pesquisar o personagem, se ele encontrar, ele vai notificar. E aqui temos uma criação de 1000 registros, 1 milhão de registros. Então a gente criamos uma função chamada milhões, não milho, milhões de milhões, que a gente vai declarar um inteiro, que para cada i, que é o inteiro declarado, e ele vai de 1 até 1 milhão, assim criando um loop, assim inserindo personagens randômicos na minha tabela. E assim por diante. Aqui vai encerrar o loop e já vai dizer: foi inserido tantos personagens nessa tabela. Se a gente olha, eu não sei se vai estar aqui. Não vai estar aqui porque eu tava mexendo, que deu um problema no meu código. Mas ele tinha inserido 1000 personagens. Deixa eu ver se vai rodar. Ó, já existe. Então a gente vai create or replace. Foi criado. Então toda vez que a função milhões for ativada, ele vai criar milhões de personagens randomizados. Agora a gente tem um index
a gente criou um index chamado index personagens, que ele vai em si. Tô abrindo aqui, peraí. Ele criou um index personagem de personagem nome, ou seja, ele sempre vai procurar sempre vai filtrar para não fazer a procura daqueles 1000 registros nos personagens, no nome do personagem. Então não tem a necessidade de estar tabela completa. Eu vou pesquisar por personagem, entende? Então a gente utiliza esse negócio, por exemplo, index. Então já vai um select n from index personagem. Vai. Bugou. Mas, em tese, aqui ele ia procurar os personagens em si. Aqui temos o procurar raça, eu procuro uma raça específica que eu queira procurar. E aqui a gente tem um conteúdo nessas tabelas. Pra eu não demonstrar, tipo, uma por uma, eu já deixei aqui os conteúdos utilizados nesse projeto. Aqui a gente tem uma tabela de conteúdos da classe. A gente tem bardo, clérigo, druida, guerreiro, atirador, patrulheiro, bruxa, mago. Aqui a gente tem a descrição. E aqui a gente tem a agilidade da classe. E assim por diante. Aqui temos a raça, o nome da raça do personagem, a descrição da classe do personagem, a vida base utilizada, que é 10, o dano base 9 e a agilidade 20, e assim por diante. Então a gente tem anão, elfo, gnomo, goblin, polvo, rato, humanos, lechai e ogro. A gente tem a tabela armas também, que a gente inseriu arco, espada, bastão, espada longa. Espada longa dá mais dano, dá 30 de dano ao invés de 10. E um fuzil amadeirado. Ele dá mais dano que o arco, porém, diferentemente do arco, o arco é perfurante e ele é contundente. Ou seja, seria aquelas bolinhas de carabina, sabe? Não seria balas do meio atual, seria essas balinhas aqui, ó. Aquelas balas de pirata, sabe? Então não seria contundente, não seria perfurante. Ancestralidade. Temos o Asfrorites, Alvarim, Dromar, Changeling e Dampiro. A tradução é literalmente isso. Eu não consegui tirar muita da tradução, porque se a gente for traduzir pro brasileiro, porque a gente não traduz pro português, a gente traduz pro brasileiro, porque português a gente utiliza inglês também. Mas se a gente traduzir pro português brasileiro, ele não tem alteração de nome. Então, tipo, Dampir seria como se fosse um vampiro, né? Então, tipo, o pessoal fala Dampiro. E o restante não tem tradução oficial ainda, por causa que não saiu. E o Changeling é muta-troca, alguma coisa do tipo. Não é muito ruim. Aí eu deixei em inglês, padrão. Aqui a gente tem a criatura, a descrição, criatura forjada pela primeira vez por Astiomitas. Ele tem 10 de vida de ancestralidade, que é o bônus de ancestralidade dele, bônus de vida. Ele tem visão do escuro. E assim por diante, meio élficos, tem leitura élfica, meio ogro, tem combate avançado. Criaturas Changeling são criaturas trocadas por bruxa do mar, tem uma alteração de aparência. E o Dampiro são criaturas meio vampíricas, ele tem controle mental. E aqui foi a forma que eu inseri 100 registros. Ao invés de fazer exatamente isso que eu fiz para cada um,
como o personagem vai ser um jogador que vai criar, por exemplo, se a gente fosse inserir isso num contexto geral, seria o jogador que ia criar. Ele meio que não tem necessidade de. Eu meio que, pra facilitar o projeto em si, eu construí uma tabela randômica que iria gerar o número exato dos personagens, dos negócios que eu tenho. Então, tipo, ele vai escolher um número randômico de 7 a de 8 na classe ID classe. ID raça, ID arma e ID sensibilidade. Depois vai gerar um número de série. Então, tipo, sempre vai ser personagem concatenado. Fundido com o ID, que seria o número atual. Então é por isso que tem personagem 1, personagem 2, personagem 3, personagem 4, personagem 5, personagem 6 até o personagem 10. E ficou desse jeito, ficou ruim. Tipo, tira a imersão, mas é um jeito de facilitar para não criar 100 registros manuais. Então a gente utiliza o randômico para fazer a geração. Bem, basicamente é isso o projeto. Foi um pouco trabalhoso, foi trabalhoso. Podia ser mais fácil, podia ser muito mais fácil. E é isso.